Irmãos, hoje nós vamos fazer a leitura de Marcos capítulo 13, a partir do versículo 24, então você pode abrir a sua Bíblia aí, em Marcos capítulo 13. Nós começamos hoje, inclusive eu esqueci de falar isso no início do culto, né? Feliz Ano Novo, porque oficialmente hoje começa o novo ano cristão. E se você que escutou essas palavras não está sabendo o que está acontecendo, eu vou te explicar. Né? Hoje começa o início do novo ano cristão. Você sabia disso? Normalmente a gente deixa aí para fazer isso dia 31, do dia 1º, quando começa aí a contagem do calendário gregoriano, não é isso? Mas tradicionalmente, né, ao longo dos 2000 anos, um pouco menos, né? Mas a igreja também desenvolveu o seu próprio calendário, né? A ideia realmente era poder centrar o evangelho na vida da igreja. Assim, eu não sei se você reparou, mas você também é um ser humano de datas, tempo, costumes, semanas, né? A gente faz hoje, por exemplo, a gente conta os anos, né? Quem está tendo o bebezinho aí agora, a gente faz os mêsversário, não é isso? Você vê uma coisa que não existia antes, mas para a gente é um motivo de alegria comemorar um mês de vida do bebê. E a gente vai comemorando vários meses antes do aniversário. E aí, todo mundo sempre gosta de fazer aquela festa, tradicionalmente a festa de um ano, não é isso? A gente celebra aniversário do casamento, né? Ou aniversário do namoro, né? Hoje é dia tal, e aí a gente começou a namorar naquele dia. Normalmente a gente volta nos mesmos lugares para poder lembrar. Então as datas, a mania de celebrar, de comemorar, de marcar o tempo, é algo do ser humano, viu? E é algo importante para todos nós, a gente faz isso. Hoje faz 10 anos que eu tirei carteira, hoje faz tantos anos que eu formei na faculdade, ou então você fica contando o tempo, seja para a chegada de uma grande data, uma época, ou para celebrar algo que aconteceu no passado. Às vezes você venceu alguma doença, fez uma cirurgia, a gente faz isso o tempo todo. A gente conta o tempo, contar o tempo é algo que a gente faz porque a gente considera que haja coisas boas nisso. O calendário cristão, ele surgiu para poder centralizar o evangelho na vida da igreja. Diante de tantas datas e de tantos aspectos para marcar o tempo e as festividades da cultura, a igreja também encontrou uma forma de poder marcar alguns atos de Deus que foram feitos nos tempos passados, para que eles pudessem ser revisitados, rememorados e pudessem de novo despertar essa mensagem. O calendário cristão é ancorado em algumas celebrações, como o nascimento de Jesus, sua morte, sua ressurreição, na ascensão de Jesus e na vida do Espírito Santo. O calendário cristão tem como característica principal essa observância sobre os atos e os acontecimentos na vida de Jesus. Hoje a gente vai começar o período de Advento, que é esses 4 domingos antes do Natal, justamente para poder contar o tempo e dar esse ritmo para o nosso coração, para quando chegar essa época que todos nós vamos celebrar, e muitas pessoas, inclusive cristãos e não cristãos, celebram o Natal, uma coisa extraordinária de se pensar, curiosa até, como que uma pessoa não cristã celebra o Natal, né? Já que o Natal é o nascimento de Jesus, mas a gente pode fazer e chegar lá com uma perspectiva e com os nossos corações melhores preparados. Não é isso? Para a gente não chegar naquele dia que a gente normalmente celebra, do dia 24 para o 25, ou 25 em muitas casas, e só trocar os presentes e não lembrar realmente do aniversariante, digamos assim. Não é isso? Claro que o Natal e o Advento é bem mais do que isso, né? Mas eu preciso fazer algumas considerações também. Primeiro que a observância do ano cristão não é uma coisa bíblica, viu? Não é uma coisa prescrita na Bíblia. Você não é obrigado a fazer isso. Queria deixar isso muito bem claro aqui, né? Você vai ver que
isso é uma tradição assim como outras, assim como se assentar dessa maneira que você se assenta para vir a um culto, é uma tradição, uma coisa que não é prescrita na Bíblia. Já parou para pensar nisso? Na Bíblia não se prescreve o tempo do culto, nem se deve ter louvor antes e palavra depois, ou a gente poderia inverter. São organizações, são como a gente se organiza para poder viver a experiência com mais significado. Então, o ano cristão não é recomendado nas Escrituras, celebre, marque os tempos, mas é uma forma que a igreja ao longo dos anos encontrou para poder lembrar todos os anos da mensagem do Evangelho. O nascimento de Cristo, a sua vida, morte e ressurreição e a descida do Espírito Santo. Isso é importante porque faz a gente passar por essas datas e por esses atos todos os anos, tá? Então, se a gente não tomar cuidado também, a simples observância do calendário cristão pode se tornar algo religioso, a gente pode perder o sentido também, tá? Então a gente também tem que tomar cuidado com isso. Às vezes as datas, a gente fica ali, faz a organização, o próprio Natal, a gente vê isso, né? A gente enche a mesa de comida, convida todos os familiares, e a gente perde o significado do dia, por causa do dia. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A gente faz a festa, a gente acha que é mesa cheia, fartura, e por isso que, inclusive, quem trabalha em um hospital sabe que Natal e Ano Novo é terrível, não é isso? Porque as pessoas, elas se embriagam, elas ficam exaltadas, começam a acertar as contas do ano todo no Natal e perde o significado, né? Então, como qualquer outra coisa, a gente também precisa tomar cuidado e fazer isso aqui com uma mente livre, de sabendo que realmente nossa lei é Cristo, né? Nós realmente estamos livres de ficar presos a certos costumes, né? É uma tradição, gente. Ela só ajuda a gente a lembrar, ela não deve ser uma muleta para nós, tá bom? Mas, fazendo essas ressalvas, que eu acho importante, já que a gente está começando esse período, eu acho que você pode aprender, a igreja pode realmente crescer nisso. A gente começou o tempo das leituras, né, segundo o lecionário ali, nas leituras de todo o ano, a gente divide o ano em 3 anos, ano A, B e C. No ano A, Mateus, no ano B, Marcos, e no ano C, Lucas, e todos os anos, João. 3 anos de devocionais diários, você lê todas as Escrituras. É assim que o lecionário é organizado, para fazer de uma forma que em 3 anos você consiga ler todas as Escrituras e a igreja faça isso. Nesse exato momento, nesse exato domingo, milhares de igrejas em todo o mundo estão começando esse período de celebração junto com a gente. Junto com a gente. Várias pessoas e várias igrejas em vários lugares do mundo começam também hoje meditações nos evangelhos, no Antigo Testamento, nos Salmos, parecidas, similares com a que a gente vai fazer também ao longo desses meses. Né? Essa semana eu já mandei lá para vocês, lá no grupo, os devocionais diários, né? As leituras, para que você possa ir associando com o tema, mas eu acho que você pode ganhar muito. Primeiro porque a gente normalmente sempre encontra uma maneira de fazer os nossos devocionais, de desenvolver nossa espiritualidade, e como todas as coisas ficam mais fáceis quando a gente faz com alguém. Fazer essas leituras, esses devocionais junto com a igreja é muito importante, porque você sempre está fazendo com alguém, te ajudando, comentando. Então, as leituras, elas feitas juntos, têm um poder muito grande de edificação, tá bom? Agora sim, devidamente vamos ler Marcos, capítulo 13, versículo 24. Diz assim: mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendam, versículo 28, aprendam, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo.
Assim também vocês, quando vierem a acontecer essas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade, lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passarão o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia, versículo 32, ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade ao seu servo, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro, e ordena que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa, se é à tarde, se é à meia-noite, se é ao cantar do galo, se é pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não encontre vocês dormindo. O que, porém, digo a vocês, digo a todos, vigiem. Essa é a mensagem. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, nos ensine nessa manhã, nós queremos entender, ó Pai, o que significa vigiar, o que significa guardar, o que significa a vinda do Senhor. Nós queremos aprender. Nós queremos também estar com os nossos corações atentos, ó Pai, e na expectativa de que aquele que deixou esse mundo voltará, ó Pai, voltará para concluir aquilo que ele começou na cruz. Nós pedimos, ó Pai, nos dê um coração ensinável nessa manhã, nos dê uma mente, ó Pai, que realmente está pronta para perceber, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor deseja falar. Me usa, ó Pai, e abre os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém? O Advento, que é uma dessas estações que eu acabei de falar do calendário cristão, é o período que marca realmente a vinda. Advento não é simplesmente uma expectativa na vinda de Jesus, porque para nós que vivemos nessa aliança, nesse tempo, Jesus já veio. O Advento, que marcou a vinda de Jesus, é o cumprimento das profecias. Nós vamos ver isso aqui. Quando aquele bebê deu o ar da graça para aquelas pessoas, ou seja, os pastores, os seus pais, os reis magos, né? A gente percebeu que, de fato, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É o primeiro advento, é a primeira vinda. Nós que fomos alcançados pela obra daquele que veio, Jesus Cristo, aguardamos e sabemos e confessamos que esse mesmo Jesus voltará. Ser cristão é acreditar e desejar essa segunda vinda do Messias, a segunda vinda de Jesus. Então, o advento para nós é isso. É ao mesmo tempo uma lembrança de que ele veio, mas também uma expectativa da sua segunda vinda, um desejo santo, e como nós cantamos aqui, de dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós desejamos e sabemos que algo ainda vai acontecer nessa realidade, que nós vamos experimentar coisas boas e maiores, a qual a gente ainda não experimenta. Apesar de parcialmente já tocar em pedaços da eternidade, Cristo Jesus vem mais uma vez e revelará algo novo para todos nós. Essa é a promessa que nós aguardamos. Nós cremos em nosso Senhor Jesus Cristo, nos unimos a Ele e aguardamos essa promessa de que Ele voltará. Então hoje a mensagem é uma mensagem com pitadas escatológicas. Não é isso? Um texto tão difícil como esse, que muitas das vezes nós lemos e ficamos tentando medir os tempos, o que vai acontecer, olhamos para as catástrofes, guerras, a gente começa a olhar para aquilo que está errado no mundo e tentamos calcular, será que é agora, será que é essa semana, será que quando? Jesus está voltando, a gente escuta isso, né? Jesus está voltando e realmente Ele está voltando, mas existe algo que nós podemos fazer enquanto esse dia não chega e nós podemos também aguardar esse dia da volta de Jesus de maneira muito especial. Isaías capítulo 2, se você quiser abrir para a gente ler Bíblia, hoje eu quero que a gente realmente leia bastante Bíblia. Isaías capítulo 2, a partir do versículo 2 ao 5, fala algo a respeito do advento, algo a respeito da chegada de Cristo, algo a respeito da chegada do Messias, pelo menos para aquelas pessoas do primeiro ano.
mas tem algo a dizer para nós também. Isaías 2, versículo 2 ao 5 diz: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. A promessa da chegada do tempo do Senhor, do reino de Deus, é a chegada de um reino de paz, onde nações serão congregadas diante de Deus, diante da presença de Deus, e essas nações terão seus corações convertidos. Um coração que inflamava em guerra, em ira e todo tipo de pecado, agora é apaziguado, é pastoreado pela mensagem de paz que veio, que chegou. Tanto o povo de Israel quanto nós aguardamos esse dia. Um dia de paz. Todos nós queremos paz. Pergunte um ser humano o que ele quer paz. Você pode ter muitas coisas nessa vida, mas se você não tiver paz, as coisas ainda continuarão difíceis. Não é isso? Você pode ter muitos recursos, pode ter conquistado muitas coisas, pode ter adquirido muitos títulos, mas o que a gente gosta mesmo é de paz. Inclusive a gente externa isso nas férias, né? Tudo que eu quero é um cantinho, um riozinho ali para me molhar o pé, uma aguinha, né? Eu quero ir para a praia, quero ir ali para o Espírito Santo. A gente quer de alguma maneira experimentar paz. Mas essa paz desse mundo é uma paz transitória, passageira. O que a gente quer mesmo é uma paz que enche todo o nosso coração e todo o nosso ser. No Evangelho nós somos apresentados ao Deus de paz, que inaugura o reino com Jesus Cristo. Nós queremos que esse reino de paz encha os nossos corações, nós aguardamos isso com todas as nossas forças. Nós nos cumprimentamos com a paz do Senhor, como de uma maneira declarando a paz, mas também profetizando e esperando a paz do Senhor nas nossas vidas, até que Ele realmente converta os nossos corações e a gente não seja mais inimigos, autores de guerras, que Ele transforme nossas espadas, aquilo que nós usamos para nos defender, ferindo o outro, que Ele transforme as nossas armas de guerra em armas de colheita, armas de cultivo. É isso que a gente quer. A gente deseja a paz no outro, a paz em nós, a paz no mundo. Nós aguardamos o tempo em que essa profecia se tornará plenamente palpável diante de todos nós. A mensagem do Evangelho é essa, de que o Deus de paz vem estabelecer um novo tempo, congregar as nações, acabar com guerras, transformar nossas armas de guerra em ferramentas de trabalho, de cultivo. O advento é um tempo de antecipação, não é apenas uma expectativa de como se alguma coisa não fosse acontecer, pelo contrário, como nós recebemos o Espírito Santo, o Espírito da promessa, esse mesmo Espírito testifica que todas as promessas de Deus são verdades, são reais. Por causa da primeira vinda, nós podemos ter a certeza que a segunda está garantida. As primeiras pessoas a ouvirem essa mensagem, aos judeus no tempo de Jesus, ainda aguardavam uma mensagem de longe, muitos anos, nada se acontece, nada se faz no nosso meio, nós não conseguimos provar nenhuma dessas coisas. Será que realmente, que dia que é esse dia do Senhor, o tempo de Deus, o reino de Deus, o Messias? Muitas questões, muitas dúvidas, mas nós não precisamos caminhar em dúvidas, porque Jesus de fato veio. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Ele andou por aquela Judeia, pela Galileia, comeu com pessoas, se assentou, cantou, inclusive fez muitas coisas, e a gente estava olhando para ele e falava: será que esse mesmo é esse o Messias? Será que é esse mesmo que traz o reino de Deus? Alguns duvidaram, outros creram, centenas de pessoas viram quando ele ressuscitou e ascendeu aos céus. Essa é a mensagem do Evangelho. Nós não pregamos uma ideia, mas pregamos uma pessoa real,
que de fato ressuscitou e prometeu que voltará. Essa é a verdade. Porque vocês estão olhando para o céu, do mesmo jeito que ele subiu aos céus, também voltará. Há trabalho a se fazer, há algo a ser desenvolvido. Por causa disso, nós temos uma esperança real. Então, ao viver nesse ritmo dessa estação do advento, a gente vai adquirindo e permitindo que novos hábitos sejam formados em nós. Inclusive, que está em desuso, que é o da expectativa. Eu lembro de conversar com cristãos mais antigos que realmente tinham o anseio da volta do nosso Senhor Jesus. Pessoas que oravam e realmente, quando cantavam canções como essas que nós cantamos aqui, até mesmo choravam. Como se tivessem realmente desejosos. Eu sei que Ele volta e eu queria que fosse agora. Às vezes a gente não deseja a volta de Jesus porque talvez essa volta de Jesus atrapalhe os nossos planos de felicidade nessa terra, os nossos planos de paz nessa terra. Muita gente fala assim, Jesus não pode voltar porque eu preciso casar. Eu ainda não sei as coisas boas do casamento. Quando a gente casa, a gente fala, eu preciso ter filhos porque o casamento é algo, mas eu quero ter algo melhor ainda. E a gente sempre casa, filhos, e depois você fala, mas eu ainda preciso fazer aquela viagem à Grécia e fazer aquelas fotos. E se Jesus voltar antes, eu não vou conseguir ir na Grécia. Eu não vou conseguir ir na Itália, né, visitar as vinícolas, né, aquilo que é de bom nesse mundo. Eu preciso conhecer o que há nesse mundo de bom. E Jesus não pode voltar, porque senão ele estraga os meus planos. Então, por mais que você não esteja racionalizando dessa maneira que eu estou dizendo, de maneira inconsciente a gente faz isso. A gente fica com medo de Jesus vir atrapalhar os nossos planos. Mas se realmente Jesus fosse uma expectativa no nosso coração, diante de toda dor, sofrimento e frustração, nós olharíamos para algo eterno, algo cravado logo à frente dos nossos olhos e diríamos, essas coisas são por enquanto. Elas têm uma data de validade, toda a maldade no mundo, todo o ódio, toda a ganância, a fome, a miséria, a violência, tudo isso tem uma data de validade. Eles acabam quando o nosso Senhor Jesus voltar, pisar novamente nesse chão, resgatar o seu povo e concluir a sua obra. Mas o que nós fazemos por enquanto? Nós aguardamos, e eu vou tentar trazer isso hoje aqui, que o aguardar não é simplesmente ficar parado e esperando, mas é uma expectativa de alguém que está pronto para receber o seu Senhor, que voltará. Amém? Nesse texto que nós lemos aqui, nós temos algumas expressões que devem ficar na nossa mente conforme a gente vai avançando na leitura. A expressão naquele dia, né? Ou naqueles dias, faz a gente pensar nas expressões naquele dia e também no dia, né, que aparecem tantas e tantas vezes no Antigo Testamento. A expressão Filho do Homem também é uma expressão muito importante aqui, a gente não pode ignorar ela. A expressão poder e glória, a palavra eleito que aparece aí nos versículos aí, ou escolhidos, né, os anjos, eles ajuntarão os eleitos, os escolhidos, né, esta geração, uma parte difícil desse texto, né? O que significa que essa geração não vai passar antes que todas essas coisas aconteçam. O que significa isso, né? A questão do dia e a hora que aparece tantas vezes no Novo Testamento, inclusive assim, um anseio dos discípulos de saber qual é o dia, porque se eu sei o dia, então quando chegar lá, não é isso? É igual a gente vai enrolando, mas qual que é o horário? 7 horas, então 6 horas eu tomo banho. Então, né? Mas então você fica o dia e a hora, eu quero saber. E a expressão vigiai, né? Ou vigia e vigiem, tá bom? Eu quero trabalhar apenas 3 dessas expressões aqui hoje. A primeira que está lá no versículo 24, Marcos 13, versículo 24. O versículo diz assim, mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade. Palavras que são misteriosas, que anunciam um dia, que anunciam um tempo. A expressão é muito usada no Antigo Testamento, como eu disse, como naquele dia, ou até mesmo quando a gente vai ver a expressão o dia do Senhor. No Antigo Testamento, os profetas, se você pegar a leitura dos profetas, você vai ver os profetas fazendo muito uso dessa expressão para anunciar um tempo de juízo que vem sobre a terra.
O povo de Israel, né, estava passando por um declínio moral, espiritual, social, político. A nação de Israel estava se distanciando do seu propósito original, daquilo que eles deveriam ser, um povo eleito, uma nação santa. O povo escolhido de Deus, que foi escolhido justamente para viver uma vida em distinção a outros povos, uma vida que realmente reflete um povo que tem aliança com Deus, estava cada vez se tornando mais parecido com os seus vizinhos, que não tinham o conhecimento de Deus. Por causa disso, por causa desse declínio, esse povo sofreu muito. Exílios, perseguições, destruições, guerras, idolatrias e tantas outras coisas que o Antigo Testamento vai trabalhar. Mas todos os profetas, ou a grande maioria dos profetas, ao anunciar uma mensagem de juízo que viria sobre essas nações que perseguiam Israel, que se opunham a esse povo, também trazia uma mensagem de juízo contra a própria nação de Israel, seja o reino do norte ou o reino do sul. O juízo também viria sobre eles. Alguma coisa iria acontecer e Deus iria tratar o pecado de todos eles. O povo de Deus e o povo não de Deus. Deus não iria delongar muito a sua tolerância com o pecado e com aquilo que há de errado na humanidade. Deus resolveria o problema com o pecado, o problema com a maldade, o problema com as injustiças. Deus iria tratar isso. Mas os profetas que anunciavam também esse dia do Senhor, essa mensagem também carregava um tema de esperança. Era um juízo que precedia a paz. Era um juízo que viria, mas um juízo que era um último ato antes desse tempo de paz que voltaria a reinar em Jerusalém, que voltaria a reinar em Sião. Essa expressão é usada muitas vezes, e eu queria te dar pelo menos uma ideia de como os profetas tratavam isso. Você pode abrir o texto de Malaquias, capítulo 3, acha Mateus, volta a um livro, Malaquias. Essa foi fácil, né? Vocês são bons de Bíblia, né? Não tem... O texto de Malaquias é um texto assim chocante. Ele é muito enérgico, né? Em muitas coisas. Normalmente você conhece só Malaquias 3:10, né? Ninguém entendeu a piada, Esther, mas deixa para lá, né? Mas é Malaquias 3 também, viu, gente? Só que um pouco mais à frente ali, 13. A partir do versículo 13, Malaquias 3, versículo 13, diz assim: Vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda perguntam: o que falamos contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus, de que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Também os que praticam mal prosperam, sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então, os que temiam o Senhor, ou seja, um outro povo, tem um povo que está meio bagunçado das ideias, mas existe um outro povo. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escuta com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante deles para que os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome, eles serão a minha propriedade peculiar. Naquele dia, olha a expressão naquele dia aí, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, eu os pouparei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Ou seja, o dia vai vir, um dia de juízo, um dia de assombro, um dia que, como diz a mensagem de Marcos aqui, um dia de o sol se escurecendo, uma coisa temática acontecendo mesmo, pirotécnica diante dos olhos acontecendo. Um dia terrível irá acontecer, mas existe um povo que, de alguma maneira, vai experimentar essas verdades de maneira diferente, com pelo menos uma perspectiva à frente. Capítulo 4, versículo 1 diz: Pois eis que vem o dia, queimando como fornalha, todos soberbos e todos os que praticam mal serão como palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros, soltos da estribaria. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinza debaixo das plantas dos pés de vocês. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, lembre-se da lei de Moisés, meu servo,
a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu lhe enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha e castigue a terra com maldição. Perceba bem que o profeta Malaquias, assim como outros profetas, anuncia um tempo de juízo que vem sobre a terra. Um tempo que Deus julgará realmente as nações e o mal, o homem iníquo, o pecador, aquele que de fato vive em um estado completamente diferente daquilo que é original, da criação. Deus punirá o pecado e punirá também aquele que tem prazer no pecado. Entretanto, o justo, aquela pessoa que teme a Deus, aquela pessoa que se volta para Deus, vai experimentar esse dia não como trevas, o dia do Senhor não como trevas, mas o dia como um sol que vem raiando. O dia do Senhor, para essas pessoas, é como um sol. Então você imagina que antes do sol nascer, existe um momento da noite que é o momento da noite escura. Aquele período que você olha e fala assim, que escuridão. Mas olha só, essa escuridão, para o justo, não é eterna, não é de longo prazo. Apesar dele experimentar essa escuridão, o sol vem raiando. A certeza de um novo dia, a certeza de luz brilhando sobre as suas vidas. A linguagem aqui, que é lúdica, tenta trazer para nós o que é o dia do Senhor, para aqueles que temem a Deus, que guardam os seus preceitos e estatutos, aqueles que realmente guardaram e não se voltaram contra Deus, de que esse dia do Senhor é um dia terrível, um dia de juízo contra muitas pessoas, mas para os justos, aqueles que temem a Deus, será um dia de alegria. A alegria é tanta, perceba bem isso aqui, que eles estão saltando como bezerros. Imagina, você já viu isso na sua vida? Você já viu como que os bezerros, cabritos, né? Saltando de alegria, como realmente não tenho nenhuma preocupação, estou solto, estou livre, estou sendo cuidado, tenho alguém que me protege. É a ideia do povo de Deus. A alegria é tanta que nós vamos saltar de alegria. A alegria não vai ser uma coisa que pode ser apenas expressa com um sorriso no rosto, mas vai ser expressa de uma maneira extravagante. É isso que o texto está dizendo, que o dia do Senhor, o sol, esse sol que vai brilhar para os justos, é um dia que vai promover uma alegria de você saber que você realmente foi salvo. Essa linguagem naquele dia é muito importante porque Jesus vai usar isso várias e várias vezes, mas associado com uma nova ideia, uma ideia que é a ideia do Filho do Homem. Olha só a expressão que aparece no versículo 26. Capítulo 13, versículo 26 de Marcos, diz assim: então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Olha que expressão extraordinária. Para entender o que isso significa, nós precisamos ir lá para Daniel capítulo 7. Enquanto você vai achando aí Daniel capítulo 7, guarda isso aí na sua Bíblia. Abre aí, gente, vamos ler a Bíblia. Daniel capítulo 7, você precisa entender o seguinte, essa expressão que é usada muitas vezes no Antigo Testamento, inclusive por Ezequiel, Isaías, muitas vezes é referido como um homem comum. Filho do homem quer dizer homem comum. Mas em Daniel, isso ganha uma expressão totalmente nova. E que às vezes a gente vê Jesus usando essa expressão como filho do homem, o filho do homem, o filho do homem, se referindo a si mesmo. E a gente acha que simplesmente Deus está falando da sua humanidade. Sim, ele realmente é um ser humano, mas lembre-se daquilo que Daniel capítulo 7 diz. E eu falei para você abrir em Daniel capítulo 7, eu mesmo não abri, né? Deixa eu abrir aqui. Daniel 7, versículo 13. Daniel 7, 13 diz assim: eu estava olhando nas minhas visões à noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, glória e o reino, para que os povos, nações
e os homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Perceba bem que a expressão filho do homem vem acompanhado com algumas atribuições. Esse filho do homem que recebe autoridade, que recebe, de fato, como nós lemos aqui, recebe domínio, glória e o reino. É alguém que inaugura esse novo tempo, esse tempo que há de se revelado. Esse filho do homem, a qual Jesus muitas vezes se identifica, inclusive ele está usando essa expressão aqui, é esse que recebe esse tipo de autoridade. Uma autoridade para governar, uma autoridade e uma identidade também, algo que é atribuído a si mesmo, uma glória, e inclusive o reino é também dado a esse filho do homem. Quando nós percebemos também que esse mesmo Jesus é esse que é também o cumprimento desse dia do Senhor, mas é também o cumprimento do dia do Senhor por meio de uma pessoa, o Filho do Homem. Jesus é o Filho do Homem. Jesus é esse que recebe autoridade, domínio, governo. É esse que recebe glória, é esse que recebe o reino. O dia do Senhor também é marcado pela chegada de um rei. Essa é a mensagem do Advento, de que nós não estamos simplesmente falando de um dia qualquer, mas de um dia também onde um homem governa e recebe toda a autoridade. Inclusive, o texto diz, de Daniel, diz que todos os povos, nações e homens de todas as línguas vão o servir, para que sirvam a Deus. E o seu domínio é um domínio eterno que não passará, o seu reino jamais será destruído. A expectativa de um novo tempo, de um novo reino, é também uma expectativa de um reino sem fim, um reino eterno, um reino onde Deus tem um homem, uma pessoa que recebe autoridade, que recebe domínio, que recebe realmente capacidade, é ungido. A palavra que o Antigo Testamento vai usar para isso é isso, é ungido para tal trabalho, para tal tarefa, para tal ofício. Nós aguardamos um tempo que raia para nós como um sol da manhã, mas nós aguardamos esse homem também, esse rei que vem governar sobre nós, esse que tem poder e autoridade de governar sobre as nações. Uma outra expressão que vai aparecer, e para finalizar essas três expressões, é a expressão vigiar, que vai aparecer dos versículos 34 ao versículo 37, que diz: é como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade ao seu servo, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. E lá no versículo 37 digo: o que porém digo a vocês, digo a todos, vigiem. O que é esse vigiar? A expressão vigiar é uma expressão que tem como sentido alguém que assistir, alguém que dá a devida atenção, uma estrita atenção a alguma coisa, alguém que é cauteloso, ativo, alguém que toma cuidado para que, por causa de alguma negligência ou indolência, nenhuma calamidade destrutiva ao alcance, ou ele seja surpreendido por alguma dessas coisas, ou seja, alguém que está atento, está observando, não é pego de surpresa. Essa expressão aparece várias vezes, 11 vezes no Novo Testamento, para ou falar em relação aos discípulos para que vigiem quanto à volta de Jesus, ou para que vigiem em relação às adversidades do mundo. Vigiar é algo que nós, discípulos, deveríamos fazer. E o que isso pode significar? E aí, o profeta Ezequiel, ele usa essa expressão vigia, fique atento, até como ato de um sentinela, que era um homem que ficava em um lugar privilegiado dos muros, olhando que se de longe vinha algum exército, alguém com uma espada na mão contra o povo, o seu povo. E aí, ao ver essa espada, ele vai lá e soava uma trombeta e alertava os seus irmãos de que havia um povo se aproximando contra eles. Olha só, a expressão vigia também está ligado a isso, de que nós cristãos estamos no mundo, mas no mundo atentos a duas coisas. Atentos que o nosso Senhor vem.
como porteiro aqui, que é avisado que o seu Senhor voltará, nós estamos aguardando para não ser pego de surpresas. Mas nós também estamos atentos às coisas contra nós nesse mundo, contra nós e contra o nosso povo, alertando essas pessoas daquilo que vem contra nós. Se vem espada, se vem alguém, se vem uma ameaça de destruição contra nós, nós nos alertamos e aguardamos a volta desse Senhor e Rei. Esse Senhor e Rei que vem para governar sobre todas as nações e povos, chegará. O texto bíblico diz que assim como nós temos sinais de que algo já começou a acontecer, nós precisamos estar vigilantes, o tempo chegou. E nós temos várias evidências, obviamente, a própria chegada de Jesus já é um desses sinais de que o tempo de Deus, esse dia do Senhor, se aproxima e vem. Nós precisamos ter essa atitude de vigilância, de estar atentos, de não ser pego de surpresa. Algumas pessoas têm medo, né, do dia do Senhor. Será que eu vou cometer um pecado? Não vai dar tempo de eu orar e me arrepender? Não é isso? Às vezes a gente fica associando essas coisas. Será que, como que vai ser isso? E a gente fica com muito medo. Vai que eu vou ser pego de surpresa, e aí ele voltou e foi, e eu fiquei. Não tem essas coisas? Mas olha só, um cristão, ele está sempre vigilante. O dia do Senhor, o dia da volta de Jesus, não é um dia em que nós seremos apanhados de surpresa. Olha só, o fato de nós não sabermos o dia e nem a hora, não significa que nós vamos estar distraídos. Nós aguardamos, nós sabemos que essas coisas acontecerão. Não é novidade para nenhum de nós. Nós sabemos que o nosso Senhor, Ele vem. Que o nosso Jesus pisará assim como naquele dia. Assim como quando da primeira vez pastores foram avisados da sua chegada. Os anjos avisaram os pastores, avisaram os viajantes. De certa maneira, eles foram surpreendidos pela mensagem, mas no seu coração eles aguardavam que realmente o Messias iria chegar. De fato, nós vamos ser surpreendidos em um sentido, mas no outro a gente vai dizer, eu já sabia. Eu esperava por esse tempo, eu não sabia que ia ser agora. Eu não pensei que ia ser hoje. E eu espero realmente que a minha vida, os meus planos sejam interrompidos. Não sei você, mas eu aguardo. Eu estou doido para isso aqui acabar. Não porque eu não estou querendo desistir da vida, mas porque algo melhor vai se revelar diante dos nossos olhos na chegada de Jesus. O sol da manhã vai brilhar de uma maneira e com uma luz que a gente nunca viu em nenhuma outra coisa nesse mundo, nessa realidade. Nossas canções se tornarão realidades palpáveis diante de todos nós. Você acha que você é feliz? Porque você ainda não experimentou a chegada de Jesus. Porque você vai descobrir uma alegria, uma felicidade que é incomparável. A mensagem do reino é esse tesouro para nós. De um reino que já começou. A gente, como eu disse, muitas vezes, às vezes a gente toca e experimenta. Mas existe algo melhor ainda, meus irmãos. Eu sei que a gente quer construir a nossa vida, né, nesse mundo. E não há problema nenhum em trabalhar, em se desenvolver, em desejar. Não tem problema nenhum nessas coisas. Mas que essas coisas não roubem do seu coração algo acima, mais elevado. O Filho do Homem vem. O Rei Jesus vem em poder e glória. Os seus eleitos, os seus escolhidos serão reunidos. E eu não estou tratando como que isso acontecerá de forma literal. Inclusive, eu acho que você deveria se preocupar menos com essas coisas que você tenta ver, literalmente, mas com o sentido de que a mensagem é verdadeira, ele volta. Como que vai ser? Como que esse negócio de novos céus, nova terra? Como é que esse negócio do anjo? Como que a igreja vai se encontrar? Não sei, entendeu? Como que vai ser, mas de qual lado do planeta ele vem? Porque se ele vem do lado, quem está do outro... Entendeu? Não tem que ficar pensando essas minúcias aí, né? Isso aí é uma boa discussão, mas a mensagem que deve tomar o seu coração é que vem. O apóstolo Paulo fala que nós podemos ter certeza de que nós seremos ressuscitados, novos corpos glorificados.
Na vinda de Jesus, os mortos ressurgirão. Não é para você ficar pensando em aqueles que foram comidos por tubarão. Como é que vai ser? Né? Aqueles que foram cremados. Não precisa ficar pensando nisso. Como que vai acontecer? A gente não sabe, mas a gente sabe que será uma realidade. Por se tratar do nosso Deus executando tal ação, nós podemos confiar que acontecerá. E a gente precisa saber o seguinte: vivo ou morto, viu? Se não vir na nossa geração, se não vir agora e você morrer, morra tranquilo, sabendo que naquele dia todos nós encontraremos com Ele, com o nosso Senhor. A mensagem de advento, a mensagem de esperança que traz esse tempo para nós é como um bebê chegou, o rei bebê pisou a terra, nós experimentaremos também o rei homem diante dos nossos olhos, não mais um bebê. Quando ele chegou, foi desprezado por muitos. Quando ele pisou essa terra, desprezado por muito, poucos souberam apreciar o que estava acontecendo diante dos seus olhos. Quando ele andava entre nós, poucas pessoas souberam e olharam para ele com esse olhar de maravilhamento. É o cumprimento das profecias. É aquele que inaugura o reino de Deus. É aquele que vai governar sobre nós, é o rei. É a descendência de Davi, é o Messias. Poucas pessoas chegaram a esse estado de contemplação. Falo poucas pessoas em relação a todas as pessoas, tá? Mas, e hoje nós temos de novo uma nova chance de não ser surpreendido, para naquele dia admirar mais uma vez. Eu esperava tanto Jesus por esse momento, eu quero dizer isso a Ele. Eu esperava tanto. Eu pensava que nunca iria chegar ao fim, eu imaginava de outras maneiras, tantas vezes eu fraquejei, algumas vezes me desviei dessa fé. O Senhor, e por meio do seu poder, me fez perseverar e me preservou para esse dia. É a mensagem do Evangelho, de que aqueles que Deus está preparando para esse tempo serão preservados para esse encontro. Nossa expectativa na chegada do Messias não é uma expectativa de quem está triste, desanimados ou desatentos. Nós estamos atentos, vigilantes. Guarde isso no seu coração, guarde essa mensagem no seu coração. Lembre disso no dia mau, no dia que você se vê sem pessoas ao seu lado. Guarde isso no seu coração. Alguns dias são mais escuros do que outros, você sabe disso. Lembre-se, todo dia escuro tem uma data de validade para nós. Todo sofrimento, toda angústia, a solidão. Nós estamos aguardando a manifestação diante dos nossos olhos de Jesus, o Filho do Homem. De Jesus, o Messias, do nosso Cristo. Nós não estamos falando apenas de uma ideia, não é uma filosofia, não é um conto. Nós estamos falando de uma realidade. Diante dos nossos olhos se manifestou Jesus. Eles viram, o apóstolo João vai dizer que ele dá testemunho daquilo que ele viu e tocou. Nós não vimos com os nossos olhos naturais, não tocamos com as nossas mãos, mas sabemos que foram verdadeiros os testemunhos dos apóstolos e profetas. Nós sabemos por meio das Escrituras. E o Espírito Santo acende essa mensagem, essa verdade dentro de nós. Eu sei que para muitos de vocês é como se fosse uma epifania cantar. Tantas vezes a gente canta e a gente fala, isso é o que há de mais real naquilo que eu digo, que eu vivo. E é mesmo, meu irmão. Porque você canta pela fé, uma fé que pode realmente tocar as realidades futuras preparadas para nós. A fé é essa certeza e essa convicção de fatos que já aconteceram, mas também de verdades e promessas que nós esperamos. E sabemos que essas promessas serão cumpridas na segunda vinda de Jesus, o Rei. Aquele que foi morto como um cordeiro voltará como um rei em glória, diante dos nossos olhos. Essa mensagem não pode ser esquecida nesse tempo. A gente precisa
pensar sobre isso. Pense sobre isso. O Jesus que sobe aos céus faz com que os seus discípulos continuem aqui, mas com uma missão. Enquanto ele não vem, e é essa a questão que você tem em mente, enquanto você vigia, enquanto você está atento, enquanto você nutre expectativa na chegada desse Senhor, há trabalho, há algo a ser feito, há um testemunho a ser dado. Você precisa dizer às pessoas, você precisa alertar os seus irmãos, como um sentinela. Você precisa dizer a essas pessoas, olha, de fato, Jesus vem, não se distraia, não seja surpreendido, não viva a vida como se ele nunca fosse voltar. É verdade, muitos de nós ainda não vimos e parece que está distante, mas fique atento. Você precisa alertar os seus irmãos, você precisa dizer às pessoas. Você pode ensinar isso na sua casa. Esse período de Natal, que no Advento e Natal, que nós celebramos a chegada de Jesus, eu queria que você pudesse também ter um posicionamento no seu coração de expectativa. As leituras que nós vamos fazer nesse tempo, seja dos Salmos, seja das promessas no Antigo Testamento, sejam as narrativas do Novo Testamento, todo esse se encharcar das Escrituras nos ajuda a estar preparado, não só para o Natal, mas para a volta de Cristo. Ler as Escrituras diariamente, orar diariamente, compartilhar isso entre seus familiares e amigos diariamente, faz com que você tenha e esteja em uma posição de vigilância, de estar atento às palavras de Deus e àquilo que Deus irá realizar. Não seja surpreendido, não seja uma pessoa que abaixa a guarda e vive como se isso não fosse uma verdade, uma realidade, mas que você possa viver realmente como um discípulo de Jesus que sabe e aguarda a sua volta. Amém, meus irmãos? Você pode se colocar de pé nesse instante, nós vamos cear.